Tertúlia. Minha gente, meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aí, selecionado por vocês, intermissão da intermissiologia, que é o período extrafísico da consciência ocorrido entre duas vidas intrafísicas pessoais, inserido no ciclo evolutivo multiexistencial, a ressomática, dessomática da pessoa, ou seja, da consciência. Agora, o rodízio da vida humana é intermissão, a autovivência do estado vibracional profilático, as autorretrocognição, a singularidade da intermissiologia, o preparo das equipes interassistenciais humanas, a autoparaprocedência, a retrointermissão pessoal recente, o contato com o evoluciólogo, a tarefa coletiva da reurbanização planetária, os acessos às centrais extrafísicas, o macrosoma pessoal, o histórico intermissivo pessoal, os vínculos intermissivos, o grupo evolutivo intermissivista, o domicílio intermissivo, a autobiografia intermissiva, a vida intermissiva da consciência. Estudo aí que eu li é da parafatologia. Agora, nós temos aí uma série de logias e uma tabela com 11 cotejos entre as características relativas ao primeiro nível das intermissões e o segundo nível das intermissões. São 11 itens, para a pessoa ter uma ideia. Os temas relativos à intermissão pré-ressomática, é óbvio, interessam particularmente a toda consciência mais lúcida, intermissivista, ao cogitar da dinâmica da autoevolução continuada. Você, alguma vez, estudou mais acuradamente o próprio período pré-ressomático? Chegou a alguma conclusão útil? Eu quero dizer que esse verbete tem 41 logias e tem 4 máximos. Você, se quiser trabalhar, você pode trabalhar aí um pouco na questão dos polinômios, só faltam 3. E da holoteca. Não, polinômio é uma coisa fácil para você. Você tira isso, um pé nas costas, eu sei. Agora, ó, você sabe que nós já demos aqui várias vezes uma listagem que tem o verbete, para a pessoa estudar como redigir um verbete, ela vendo as seções. Agora, hoje eu trouxe uma outra situação. São as seções dos verbetes, seções interrelacionadas, as seções prioritárias e as seções mais complexas. Eu quero dizer que essas prioritárias é do ponto de vista da apresentação, principalmente da forma, devido aos máximos que nós fazemos. Quase sempre essas seções é que tem mais os máximos. Quem estiver interessado nisso, pega lá depois. Você vai deixar por aí, né? Ou vai distribuir. Está na mão dela aí. Então você vê. Vocês acham que já tem 100 pessoas aqui? Não, né? Então vai dar para todo mundo que está aí. Agora, vale a pena estudar isso aí para a pessoa ter uma ideia. Nas seções interrelacionadas, aqui está 1, 2, 3, 4. Na verdade, o 1 está relacionado com 2 e o 3 está relacionado com 4. Agora, quero dizer para vocês que na enciclopédia até agora, na dissecção que a gente já fez assim, passando um pente fino, existe, por exemplo, atualmente, tem algum que ainda não veio, mas são 11 verbetes já que falam sobre priorização. E tem muito mais do que isso, por exemplo, sobre PROEX. Estou só falando que tem muito material agora para quem for estudar, precisa de olhar, além da remissiologia, olhar todos os verbetes de uma vez. Agora, aqui alguém perguntou, anteontem, no domingo, quais são os verbetes mais avançados já apresentados na tertúlia? Olha, isso aí varia de
intermissivista para intermissivista, ou de cognopolita para cognopolita, ou de pesquisador para pesquisador. Agora, por exemplo, existe uma série deles. Pré-mãe, personalidade consecutiva, existe mais ou menos uns 50 que a turma mesmo já destacou para chamar a atenção. Esse de hoje tem alguma relação com isso. Mas, por exemplo, o próximo que vocês vão escolher sobre esse assunto tem mais ainda relação. Agora, quero dizer outra coisa para vocês. Tem um filme, para aqueles que se interessam pelo filme, que ele é um pouquinho diferente dos outros. É um policial perturbador. Ele acaba de uma maneira imoral, mas é de uma maneira sofisticadérrima. O filme faz pensar como policial. O título do filme é Se Você Estivesse Comigo. Não vai nesse bico não, que o negócio é policial. Agora, para quem quer estudar o processo da mídia cinematográfica, eu estou dando a dica porque eu vi o filme com calma. Eu não tenho filme, eu vi diretamente na televisão. Se Você Estivesse Comigo. Eu não vou falar nada do filme, que a pessoa tem que ver até o fim. Tem que começar no início, tem que acabar no fim. Em matéria policial, de qualquer maneira, é uma das melhores coisas que já fizeram até o momento. Mas ele, como uma boa parte de filmes policiais, esse aí é imoral. No término, o negócio fica no ar. E é um negócio difícil, o que ficou no ar não é fácil. Por isso que eu estou falando, o filme é perturbador. Eu acho que aqueles que estão estudando de vez em quando o processo aqui de cinema, deviam te pegar esse filme até para fazer uma apresentação pública, vai haver um debate danado. Mas não pode falar nada, tem que ver o filme inteiro até na última cena. E não fica pensando, porque tem gente que é assim, olha lá, não, acabou. Mas acabou não. Esse filme é cheio de surpresa. Tem que seguir até o fim. O que é engraçado é que não fizeram propaganda dele. O povo é burro, né? O cara devia estar brigado com o resto da turma. Então, saiu o filme, eles não viram. Em matéria policial, uma das coisas mais sérias que já fizeram nessas últimas décadas. E eu não vi nenhuma noção sobre isso. Eu estou falando dentro da minha categoria de cinematógrafo, cinéfilo, técnico, de muito tempo. Lembre-se, o Antônio me deu uma relação dos 100 maiores filmes de Hollywood. Eu vi praticamente todos, quer dizer, eu vi 81. 19 eu não vi porque é coisa de menino. Eu não perco tempo com processo de criança. Afinal de contas, eu estou na segunda infância. Eu posso abdicar da primeira. E para a fatologia, 6 linhas. O acesso às centrais extrafísicas. Poderia aprofundar? O problema todo, quem está perguntando aqui é o Reinaldo. O Reinaldo, eu quero dizer que nós recebemos outros dicionários. Eu já coloquei lá. São dicionários muito bons. Eu recebi hoje. São mais 7 dicionários que ele mandou hoje. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, acesso às centrais extrafísicas, seria bom você ver o verbete que a gente está falando sobre centrais extrafísicas. Nós já falamos isso aqui, não é? Mais de um. É o melhor que você faz. Olha lá, depois se tiver algum processo ainda obscuro, a gente vai tentar falar. Agora, ó, eu estou aqui com o Estado de São Paulo de ontem, o jornal. Na primeira página está escrito aqui o seguinte, China. Chineses querem saber de Confúcio, não de Marx. O confucionismo, taxado de atrasado e feudal no século passado, renasce com força na China. A filosofia é criada há 2.500 anos e fonte de inspiração da sociedade harmônica é defendida pelo presidente Hu Jintao. Tem espaço cada vez maior no currículo escolar e motiva a criação de uma cidade temática em Shandong, província onde nasceu Confúcio. A turma que foi lá, eu não sei se chegou a ver que estão fazendo uma cidade temática já há algum tempo. Agora vocês vejam, isso é a lei do retorno. Só que tem que esse aqui é a lei do retorno um pouquinho velha, né? Mais velha do que a minha barba. Troço é antigo. Então, está aqui, ó, tem uma página inteira aqui falando depois. Confúcio começa a substituir Marx. É fonte de inspiração da sociedade harmônica, defendida pelo presidente chinês. Agora, isso é interessante. E agora,
vem aí aquelas minhas perguntas cretinas que perguntar não ofende, né? Desde que seja com educação. Vocês não acham que isso já são os 16, não? Né? Eu não sei, não. Eu só deixo isso para vocês, que já está na hora, ele já deve estar funcionando. Porque lá a turma começa cedo, né? Tudo é possível. Eu estou só dizendo para implicar com vocês, tá certo? Mas é o Confúcio. Nós lançamos aí os dados das coisas de Confúcio. Já têm sido estudados os analectos, tem as coisas nossas da doutrina do meio, do Mencius, né? Pensem nisso. E a turma também aí lá da China, aí, cadê a nossa representante da China? Não está aí não, hoje? Não está, né? Então fica gravado o que a gente está falando. Mas vamos em frente? Na página 74, na tabela, o item 2, completismo intermissivo e incompletismo intermissivo. Você poderia falar desse conceito do completismo intermissivo? Completismo é o seguinte, por exemplo, aqueles que eu deixei lá e que podia ter vindo junto comigo, eles estavam dentro do incompletismo. Alguns completaram o trabalho que tinha que ser feito e vieram. Outros a gente não sabe porque sumiram. Tem gente, por exemplo, que não apareceu aqui, que às vezes não apareceu, foi nessa dimensão. Ele não ressomou. Houve algum quiprocó. Você está entendendo? Então a gente não fica pensando que complexo, ou completismo, a completude, seja só nessa vida, lá também tem. E agora, nas próximos milênios, nós todos vamos olhar demais o que é o curso intermissivo do ponto de vista de tempo. Então, o tempo da intermissão e o tempo da vida humana. Nós vamos dar cada vez mais atenção, importância, relevância e observação para isso. Vocês olham, é óbvio, tem lógica essas coisas, se vocês forem pensar. Por isso que intermissão a gente tem que pensar, tem que estudar. Já faz parte do serviço. Não é uma coisa para julgar fora, não é mais um processo apenas mateológico, não é uma coisa apenas da imaginação, não é um processo de fantasia. Isso já faz parte prática ou pragmática da nossa vida. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu ainda vou falar muita coisa ainda sobre intermissão indiretamente e outros verbetes. Tem muita coisa para ser feita. E hoje aqui, como diz a Laura, sem fazer boca de urna, já foi feita a eleição, porque vocês vão escolher o próximo aí da intermissão. Eu sabia que isso ia acontecer, já tinha falado antes. Já vem numa sequência. Mas tem que fazer eleição, seja o que for. Democracia, democracia. Acho que vai ser a primeira unânime. Microfone. Não, é isso, não é ProEx, não é uma programação intermissiva, ela existe. Agora, isso que eu estou falando, o completismo depende disso. Então, por exemplo, a pessoa ela pode ter tido uma intermissão positiva, construtiva, de alto nível, e pode ser que não. Pode ser que ela teve contato com o povo do passado, as ideias, e aquilo ela fez uma retrogradação, ela foi para trás. Então, vocês vejam, não é todo mundo que atingiu o curso intermissivo que vai chegar aqui agora. Tem muita gente que ficou enrolada. É isso que você fala, pessoal até por exemplo, da década de 70 vamos supor, que estava resolvendo. Esses lá eram 34,6. 24. 23,6. Você está entendendo? E 76,4 que não vem. Vamos supor que desses 76 tinha 20%. Às vezes 10% desses ainda estão lá e não vieram aqui. Sim. Estão, se encalacraram, houve alguma coisa, segurou. Não se sabe. Valdo, então chega num nível, num patamar, que passa também a ter então essas programações intermissivas, né? Tem que fazer algumas coisas lá, algumas metas. Não, quanto mais lúcido você esteja, mais sua consciência. A consciência não para hora nenhuma. Sim. Se ela não para e ela ficou lúcida, ela vai fazer coisa positiva. Em qualquer dimensão, se manifestando por qualquer tipo de veículo. Raciocina, vê a lógica. Uhum. Isso é óbvio. Eu quero agora que vocês comecem a raciocinar de um ponto de vista multidimensional,
de um ponto de vista multiveicular, de um ponto de vista com mais ou menos cons. Vocês têm que começar a pensar nisso. Entende? Isso é muito importante. Gente, isso, nenhuma doutrina na história humana falou do jeito que eu estou falando aqui. Vamos abrir o jogo para vocês. Nunca. Nem o Confúcio, nem o neto dele. Nenhum de nós não conseguimos fazer isso. Você está entendendo? A situação era difícil. Uhum. O processo aí a gente tem que ver o que faz. Então, nesses seus 214 anos de intermissão, foi trabalhando nessa programação intermissiva. Foi trabalhando nisso, mas agora veja, essas coisas sempre existiram. Vamos dizer, amparadores mais evoluídos sabem disso, igual, por exemplo, certos teleguiados, os evoluciólogos, os serenões. Já tem gente que já usa isso há muito tempo. Então, é que essa turma não aparece muito. Aparecer, que eu estou falando, por exemplo, aparece entre eles, mas não na gente. Nós todos, porque não fizemos sensoriamento, não identificamos essas consciências, mostra que o nosso nível era baixo. Agora nós estamos começando a falar isso, que descobrimos a porca. Descobrimos aonde que a gata colocou os gatinhos. Você está entendendo? Descobrimos aonde a porca torce o rabo. Walter, você está entendendo? Agora, esse trabalho extrafísico, né? A gente pode falar que a pessoa entra no curso intermissivo, aí está mais lúcida, começa a ver, aí sim ela elabora ou é passado para ela o que ela tem que fazer, outra né? coisa, mas não é isso. Seria nós já vamos começar a pensar nisso, que daqui a pouco nós vamos fazer até uma linguagem estranha aos outros. Aham. Que o nível vai ser outro de pensamento, de consciência. Nós estamos começando a chegar nisso. Sim. A hora, por exemplo, que pergunta aí, quais são os verbetes que chamam mais atenção? Tudo baseado nisso. A Transvercom. O processo é com o tempo. E outra coisa, por mais que eu escreva, eu não vou falar tudo. Vocês vão ver depois muita coisa que vai faltar. Vocês vão poder preencher a lacuna da enciclopédia. Então, só mais uma coisa dentro disso. Tudo então, é um processo de elaboração, de indagação, de debate, de refutação, de pesquisa. Você está entendendo? Enfim, princípio da descrença. Com o processo, esse conceito aí, a gente pode alargar a ideia do autorrevezamento, né? Quer dizer, a pessoa trabalhou na vida anterior, trabalha no extrafísico e trabalha... Para microchip, macrosoma, OFIEX, centrais extrafísicas, a parapsicoteca, que eu não falo muito, que eu vou entrar com essas coisas aí ainda. Está entendendo? Tem um monte de condições dessas. O processo extrafísico, a gente tem que começar a viver com isso na cabeça. Então, a paraprocedência, ela vai viver conosco no dia a dia aqui. Estão entendendo ou não? A paraprocedência vai conviver, coexistir pacificamente e de uma maneira produtiva com a gente a vida inteira. Nós não vamos ter mais vida só pensando na matéria. Não vai dar mais. É isso que já acontece comigo há muitas vidas. Entende? Mas agora, eu sou marujo, eu sou engatinhante, eu sou soldado raso. Está entendendo? Eu sou aluno do curso pré-maternal nessa história. Agora, nós todos vamos crescer muito. A hora que atinge esse nível do curso intermissivo, não tem jeito. Gente, isso é o mais sério de tudo que vocês estão fazendo na vida. Bobagem. Vamos falar franco, vocês vão ver depois. Já teve gente que já chegou para mim e falou assim, Valdo, você não está falando tudo que precisava com a veemência que precisava. Que descobriu que o negócio é mais embaixo. É o caso do Gabriel. A hora que ele vai no laboratório, acontece de novo, não, mas isso é muito mais sério. O olho desse tamanho. Muito mais. Entendeu? Eu sei que é, mas olha, tudo tem que ir devagar mesmo. Dentro do time. Se nós passamos milênios aí, como Burraldo, Burrildo e Burroide, não vai ser de uma hora para outra, em 2 meses, que você vai mudar isso tudo. Isso demora. Não é verdade? Mas olha, eu te cortei a palavra, faça favor, que eu sou um cara sem educação. Por favor, pode falar. Outro ponto aqui que eu queria saber, a questão na parafatologia, na página 72, mais ou menos na metade ali você fala... Desculpe,
na penúltima linha, tá? Os vínculos intermissivos. Como que a gente identifica os vínculos intermissivos? O vínculo intermissivo, principalmente no caso nosso aqui, de modo geral, e principalmente o de vocês, devido à contemporaneidade extrafísica, é pela dupla evolutiva. O que vocês acham? Tem lógica? Se o assunto é novo, raciocínio. Vocês têm 2 minutos para raciocinar. Pensa. Deu? Isso é aquela minha piada. No início eu falava muito isso. Não, você tem 2 minutos para raciocinar. Pensa, se o assunto é novo. Tá. Pronto, metaboliza. Pronto. Colocou a ficha, agora pronto. Agora faz a chamada. Mas detalhe um pouco mais, então, isso aí. Detalhe um pouco mais. É a mesma coisa lá. E ele está falando sem microfone, tá certo? Não, vamos entender. Quem é que você estava mais próximo de você na hora que você veio para cá? A mãe, o pai e a dupla. São 3 pessoas. Sem essas, você quase sempre tem problema na vida humana. Sem as 2 primeiras, você não ressoma aqui. Agora, hoje, às vezes, eles já descartaram o pai e a mãe, porque o negócio está na base de laboratório. Mas, mesmo assim, vai ter gente. Então, são pessoas que você depende delas. Mas agora tem um problema. O pai e a mãe, geralmente, por incrível que pareça, não tem outro jeito, eles ressomam de 1 a 2 décadas antes de você. Então, não é com eles que você vai ter muita relação, por causa da parte final da intermissão. A pré-ressomática, que é a parte final da intermissão, é muito séria. Então, essa é que você vai ter a dupla. Agora, quase sempre o homem, ele ressoma primeiro do que a mulher. Estou dando as dicas todas de detalhe para vocês, talvez muitos de vocês nunca pensaram. Muitos nunca pensaram. Está claro isso? Tem lógica? Olha o processo da cronêmica, olha a cronologia, olha a biologia, olha a genética, olha a biologia humana. Está certo isso aí? Então é por aí. Agora, junto com isso, tem uns que são mais tempo, que olha mais, que são os evoluciólogos, né? Orientador evolutivo, seus amparadores, gente do passado, os afins, os adventícios no caminho, entende? Às vezes, por exemplo, na sua família, às vezes, junto com a mãe e o pai, às vezes você vai ter um irmão que vai nascer mais cedo que você, que é muito mais sério para você. Ele é que vai dirigir certas coisas. Entende? Então, isso você fica por lá, mas ele já veio. Então, em vez de estar preparando o seu caminho, não é só a mãe, não é só o pai, vai ter o irmão, vai ter um tio, antigamente vai ter a dindinha, que é a madrinha, vai ter não sei o quê. Está entendendo como é que é? Meu caso, por exemplo, eu tive gente assim, você sabe da minha vida como é que foi. O caso da ama de leite. Pensa só isso. Já é uma coisa para se pensar. A dona Yaya. Agora, Valdo, logo em seguida você fala do grupo evolutivo intermissivista. Sim. É óbvio que está incluído essas personalidades que você se Agora, referiu. num determinado ponto do seu curso intermissivo ou do seu grupo intermissivo, eu tive algum contato com vocês, quer dizer. Vocês que estão aqui comigo, os outros eu não sei. Não é a turma que está aqui. Em algum ponto nós nos encontramos. É aquele negócio que eu falo no Projeciologia. Em determinado ponto, toda linha de conhecimento tem contato com a projeciologia. Que a projeciologia vai para a extrafisicologia, tem que ter contato com algum conhecimento qualquer que tem aqui. Então, a mesma coisa comigo. Em algum ponto nós nos encontramos. Aqui eu não vejo ninguém que seja estranho. Tá certo? Agora, uns, né, são mais figurinha fácil, outros já são mais figurinha mais difícil. Mas tudo é mais ou menos isso. Você está começando a ver a estrutura, a dissecção, as vísceras, as entranhas da intervenção. Isso é um mecanismo do processo. É o arcabouço desse período.
Isso tudo tem que ser estudado demais. E do jeito que eu estou falando, friamente. De acordo com a paragenética, com a genética, com a biologia humana, a parabiologia. Valdo, então quando você fala assim, me falaram que tinha que esperar 2 gerações e tal. Na verdade, você viu o povo todo, né? Você calculou isso. Sabia, não. Quando eles iam falar, eu falei assim, já sei. Ele já sabe. Você sabe que o transmentor já chegou para mim assim, já vou falar uma coisa que você sabe. Mas eu quero ser enfático. Aí, o dedão aqui. Quer dizer, eu quero ser veemente nisso. Entendi. Dê mais valor para isso. Você lembra quando ele falou o negócio da palavra? Palavras. Eu sabia falar, você quer falar de palavra, tá certo. Não, mas eu quero enfatizar isso. Você tem que dar mais valor para isso. Tá. E uma última coisa aqui. Na parafatologia também, na terceira linha, você comenta o preparo das equipes interassistenciais humanas por meio das equipes extrafísicas. Você poderia falar um pouquinho mais disso? Por exemplo, quem é quem em matéria de amparador? Quem é quem em matéria de tenepsista? De quê? Tenepsista. Quem é quem em matéria de OFIEX? Quem é quem? Isso é para começar, né? Agora, aí você não precisa de fazer. Tem um quem é quem que você não precisa de perguntar. Qual? Os assediadores. Isso aí não precisa, porque sempre tem. Eles pululam, faz uma farândula. Mas agora, é importante ver a defesa, né, disso. Está ficando mais clara a situação? Sim. Agora, você veja, você está pensando que você vai estudar a Apex, a programação humana. Sem as raízes extrafísicas não adianta nada. Não adianta nada. Eu não falo isso nunca antes, mas agora, nessa altura dos acontecimentos, eu já posso começar a expor isso aí. Você no dia do então, a raiz é raiz. Você comentou. A gente não pode julgar fora. Na fatologia está ofiexologia. Talvez não seria o caso de ser na parafatologia? Só uma sugestão. Aonde que está? Na fatologia, na penúltima linha, está ofiexologia. É. Seria mais na parafatologia, né? É que o processo está acompanhando o tenepsismo. Eu deixei de propósito. Porque isso aí é o coroamento dos outros. Eu não quero repetir demais. Então a gente chama atenção aí. Aqui é ofiexologia daqui para lá. Tá certo? Tá bom. É isso. Então. Professor, no domingo, o senhor respondeu para o Munir quando ele perguntou sobre as pessoas que vivem aqui, que têm relação na CCI com a segunda, que tiveram, né, na Segunda Guerra Mundial. Aí o senhor respondeu que essas pessoas, muitas vezes, elas fizeram um curso intermissivo mais rápido. E quando elas estão aqui no intrafísico, elas têm algumas defasagens. O senhor citou assim brevemente. O senhor podia explicar melhor assim por que esse curso foi mais rápido e que tipo de defasagens poderiam ser aqui no intrafísico? Foi mais rápido para sair do ambiente daquela troposfera. No caso aí, o holopensene, para a pessoa se recuperar bem. E quase sempre são pessoas que entraram de gaiato na guerra, que elas não eram tanto de lá de dentro. Outras eram muito teóricos em matéria de guerra. A hora que começou aquilo, ela foi vitimizada. Então, você tem que lembrar que na guerra, entre as pessoas que mais morrem, tem os civis. Os civis são aqueles que não carregam arma nem munição. Agora, esse pode ser pessoa de idade, pode ser criança, são mulheres, você está entendendo? Então, e pessoas doentes, que às vezes são inválidos, que foram, vamos dizer, que não foram aceitos para a própria guerra. Então essas pessoas às vezes morreram como civis, tiveram na guerra, mas não tem nada a ver com isso. Agora, às vezes estão em reajuste. Muitas dessas não fizeram curso intermissivo, não. Mas elas estão conosco, elas pululam em torno da gente o tempo todo. Mas o senhor se referiu, eu entendi assim no domingo, que algumas fizeram um curso intermissivo rápido. Sim. E que por ter sido rápido, tem defasagens aqui no intrafísico. Eu queria entender. A defasagem devido ficar mais tempo lá. Mas devido o processo da própria guerra,
que tinha que colocar mais gente aí para abrir a porteira para outros aparecerem? Você está entendendo? Então, eles vieram mais rápido. Mas as defasagens aí, o quê? Por exemplo, em termos emocionais, intelectuais, alguma Poderia coisa? ser mais assim, com maior profundidade. Entende? Dentro daquela área que a pessoa tem perfil, dentro daquilo que ela tem potencial. Que uma coisa é você ter trabalhado mais tempo lá e outra menos, né? Se havia lucidez, com alta recuperação dos cons magnos, é o melhor, né? Fica mais tempo. Entende? A coisa mais séria dessa vida humana não é a vida humana em si. É o lastro que nós tivemos antes de aparecer aqui. Lastro. Isso eu ainda vou trazer para vocês. É o lastro pré-ressomático. Qual foi o seu lastro? Sabe o que é lastro? Qual a sua bagagem evolutiva pré-ressomática? Qual foi? Vocês estão entendendo? Está claro? Tem lógica? Tem. Mas então, é porque eu pensei assim, eu sinto ter alguma relação com isso. Eu, por exemplo, eu sinto algumas dificuldades. Aí eu pensei, será que as dificuldades que eu tenho nessa vida hoje se devem a isso ou não importa pensar nisso? Não, alguma das coisas que você às vezes é um pouquinho fechadinha se deve a isso. Uhum. Você não é um pouquinho fechadinha, Sim. mais introvertido às vezes? Sim. É isso. Uhum. Se deve a isso. Agora, isso mostra que você se vitimizou lá. Vitimizou sem querer, que eu estou falando. Não é a auto-vitimização. É a hetero-vitimização, mas sua. Você está entendendo, Viviane? Agora, eu acho que você é muito mais viva do que isso. Está entendendo? Viviane. Para superar esse tipo de coisa, o senhor sugere... Eu acho que você tem que se expor mais, aparecer mais, participar dos cursos. Se apresenta como voluntário para debater as coisas, aparecer nos domingos, nos debates, participar disso. Quebra a cara, mesmo que você erre, vai em frente. Vai aprender, pede desculpa. Eles te derruba, você se reergue, pede desculpa e vai em frente. A vida é assim. No seu caso aí é esse, você tem muito gabarito para isso. Agora, acho que você é um pouquinho assim, sabe, restringida. Isso não é bom. É bom se expor mais e aparecer. Eu acho bacana quando você vem aí e fala assim no microfone. Uhum. E que é uma coisa rara. Você já fez isso, acho que 2 ou 3 vezes, só que eu lembro. Eu procuro vir. E tem a ver também com essa questão de ser fechada, também fechar a intelectualidade, né? Assim, ficar uma visão mais curta. Não, aí depende, né? Porque às vezes você estuda muito, você lê, eu não sei o tanto que você lê. Então, eu tenho Como é que é a sua biblioteca particular? Então, eu venho investindo nesses últimos anos, mas eu sinto ainda uma resistência. Dentro você, de mim mesmo, né? eu tenho uma dificuldade de criar Agora, essa o problema rotina é esse, útil, na assim. hora que você começa a mexer o coloquialismo, ter mais contato com os outros, o próprio coloquialismo aumenta o processo intelectual, cortical da cabeça. Entendendo? Porque faz você pensar. O coloquialismo não é só jogar conversa fora, tem um aspecto positivo nisso. É a confabulação. Sim, eu tenho dificuldade nisso. Pois é, você tem. Qualquer coisa você vem discutir comigo, vem me xingar um pouco, qualquer coisa que nós vamos entrar aí numa briga boa, positiva. Tá certo? Tá. Mas então, Álvares. Boa tarde, professor. Continuando o assunto que ela trouxe aí também, que eu fiquei na fila aí no domingo, eu fiquei também com essa dúvida. Você acha que nós vamos até dezembro, até o dia do Natal? Mas não faz mal não estou reclamando não. Vamos em frente. Tá, porque minha dúvida é o seguinte, o pessoal falou muito da questão da Segunda Guerra, e a dúvida que eu tive foi outra. Além da Segunda Guerra, por exemplo, quem veio depois pode ter se metido em alguma outra guerra, por exemplo, a Guerra do Vietnã depois e poderia estar aqui? Poderia, mas o problema não é esse não. Uma boa parte aqui da turma foi da Primeira Guerra. Meu caso também estaria aí? Primeira Guerra, morreram pelos fosgênios da vida. Fosgênio. Já viu falar no fosgênio? Aquelas trincheiras da Europa. Tem muita gente que morreu lá. É porque eu colhei... Aqueles gases eram de morte. Eu estou falando, tem gente aqui, tem uma consciência aqui. Está falando, não, eu estive nessa.
Não, ele está agora no curso intermissivo. É um homem. É porque eu estou perguntando isso porque... É um homem, moreno, nariz afilado, todo arrumadinho, alto nível. Eu estou perguntando isso porque eu colhi alguns dados de rememorações, de projeções e até repercussões. Sei, mas você não liga para isso. Veja quais são seus potenciais hoje, o Álvares, e põe isso a funcionar. Você não muda seu passado. Então, o passado só é bom a gente recordar na hora que ele vem esclarecer alguma coisa para a gente produzir mais agora, aqui, nesse instante. Então, não liga tanto para isso. Vamos ver as coisas como é que são. Agora, é muito importante, junto com tudo isso, esquecer tudo que nós estamos falando, mas lembrar, saber como é que funciona esse mecanismo evolutivo. Isso vai aumentar o seu nível de inteligência evolutiva, que é a inteligência mais sofisticada que nós todos precisamos. Por isso que eu toco nesses assuntos aqui. Nós temos que expandir a nossa inteligência evolutiva. E dentro dessa condição das defasagens que o senhor falou aí, por exemplo, se a pessoa ela teve o curso intermissivo mais curto, ela pode ter dificuldade de rememoração das cláusulas desse curso intermissivo? Pode ter. Tem várias coisas que podem impedir isso aí. Entende? E outra coisa também, a pessoa fica muito viva ou quente com o processo de guerra, quando o negócio é de guerra. Então ela se interessa muito por aquilo, ela acompanha as coisas, tem muito disso. Pensa nessas coisas todas. Vê qualquer outra coisa. Você gosta de ver filme de guerra? Já hoje em dia eu não vejo mais tanto, não. Vejo para... Não, mas na adolescência, você gostava de filme de principalmente guerra? de aviação. Quando você tinha 12, 13, 15 anos, você gostava de filme de guerra? Até os 20 e poucos. Tá, acabou. Por aí você já vai ter uma noção. O melhor da história é a hora que você vê uma moça que é doida com guerra. Esse aqui é o bravo. Às vezes você vai pensar que ela foi enfermeira na guerra, foi nada, foi soldado mesmo. Entende? Entende isso. Okay. Vamos estudar, tá certo? Ok, obrigado. Então, Alexandre. Valdo, eu queria entender um pouco mais o meu processo de intermissão. Eu tive analisando as últimas 3 tertúlias com calma, vendo as minhas anotações da pesquisa lá sobre JK, sobre Brasília. E uma das coisas que me chama a atenção em matéria de afinidade, que até um dos diferenciais do livro, é a questão da parte das cartas psicografadas através do chip que eram levadas para o JK. Então, eu não sei a minha relação com isso, se eu acompanhei isso no extrafísico, porque a razão disso ter vindo para mim dessa forma. Olha, tudo tem afinidade. Agora, para saber o nível disso, precisa saber, né? Uhum. Muitos de vocês me acompanharam nas coisas todas e viram minhas coisas também no movimento espírita. Agora, é muita coisa que havia. Tudo é possível. Sim. No seu caso, eu não sei, não posso afirmar nada aqui, eu não chuto nada, né? Se eu não tenho certeza, mas tudo é possível. Isso aí é uma coisa mais do que lógica. Vamos examinar. Pela sua descrição que você fez há um tempo atrás, lá do contexto do Jofre e outras pessoas envolvidas, me dava uma sensação de familiaridade com aquele contexto. Pois é. Então, eu não sei, eu não tenho mais detalhes sobre isso. O Jofre é amigo isso. nosso de muitas vidas, meu, seu e de outros aqui. Ele é fora de série. Sim. Um grande cara. E outra coisa, ele era um tenente-coronel, para vocês terem uma ideia. Mas era um intelectual. A verdadeiro damo. Ele era um gentleman. Intelectual. Alto nível. Grande cara. Muito meu amigo, amigo do Chico. Todo mundo gostava dele. Tá? Vamos ver o que se passa, né? Com o tempo, às vezes, essas coisas vão ficar mais claras. Tem gente que vai chegar por aí, né? Vamos ver, né? Valdo, aqui na 4ª e 5ª linha, tem as tratativas intermissivas com orientador evolutivo. Lógico, a gente sabe um monte de coisa. Agora, eu queria saber o que mais pega, o que mais
pega nesse processo que... Nas tratativas Orientador. intermissivas, a coisa mais séria que é aquilo que a pessoa recebeu impacto a hora que ficou sabendo a sua realidade. É igualzinho aqui, ó, quando se estuda aí o consensograma, que a pessoa começa a renegar aquilo que todo mundo fala para ela. Então, isso aí às vezes dá problema. A pessoa embiruta temporariamente, entra em parafuso. Agora, lá, muitos entram em parafuso. Você está entendendo? Cria algum problema, porque é justamente isso. Por causa dessas tratativas, a hora que vai mostrar para a pessoa. Se ela está madura para saber da realidade, eles falam. Agora, nem sempre a reação é aceitável, é pacífica, ela é metabolizada com calma. Às vezes não é. Quer dizer, ela pode receber um impacto grande, a pessoa aguenta, mas recebe um impacto grande. Não, e outra coisa, aquilo até esfriar, porque ainda está quente. Passa os dias, não tem jeito. Outra coisa, aonde a gente é colocado como consciex, é para recuperar e para a pessoa entender o que a gente fala, o que o amparador fala, o que lá o evoluciólogo vai falar, com os magnos máximos da pessoa. Então, é a maior lucidez dela. E ela está num ambiente que não há interferência de nada. Então, ela não tem por onde reclamar. A maioria de vocês ficaram encantuados. Então, na hora que fica encantuado, se a pessoa renegou o laço, o problema é dela. Porque o laço é dela mesma. O problema é dela mesmo. Tudo é dela. O laço é dela. Entende? Agora, se ela renegou, é por isso que eu falo que alguns nem apareceram aí. Por quê? Deram um para-surto. Você está entendendo? Entraram numa para-crise. Essa renegação seria mais o quê? Sempre mexe processo de orgulho. E quase sempre algum processo de afetividade mal parado ou mal resolvido, que ficou alguém que tem uma ligação, aquilo extrapolou. E é um problema. Existem ciúmes que são retos ciúmes. E é ciúme que vem do passado. E tem ciúmes extrafísicos. Tem gente que às vezes entrou lá, está tudo preparado para ter o curso intermissivo, mas de vida ciumeira. A hora que a pessoa chega lá e vê, por exemplo, o cara chegou, eu já vi isso tudo aí, mesmo agora, depois que eu estou aqui, mas eu lembro das minhas coisas. Então, você chegava lá, encontrava lá um grande amigo. E ele, então, recobrava o pensamento, as lembranças, ficava muito lúcido, aquela coisa toda. Aí eu começava a lembrar para ele. Aí ele queria encontrar com a fulana. A gente arranjava a fulana. Agora, junto com a fulana, havia mais 3 ex-maridos da fulana. Pronto. Você sabe que André Luiz recebeu, nós recebemos mensagem, o Chico, eu, sobre essas coisas. Algumas dessas coisas. Agora, quem quiser ler os livros de André Luiz, só ler lá Os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna. Entende? Está lá falando. Olha lá, Os Mensageiros, que é o 2º livro, logo depois do Nosso Lar. Nesse caso, ele vai a pique. Nesse caso, ele vai a pique, ele nem participa mais. Não, depende, mas ele entra numa crise, né? Agora, é uma crise de crescimento positiva. Ele precisa passar por aquilo. E outra coisa, às vezes, nesse caso, com o passar do tempo, a pessoa vai reconhecer isso. É preferível ela passar na crise, numa para-crise, do que numa crise aqui. Preferível lá. Para a pessoa ver a realidade dela. Outra coisa também, existe um princípio disso que eu já falei aqui muitas vezes. Eu acho que a Kátia já deve ter até assinalado isso. É sempre preferível a pessoa saber a verdade. Agora, aquele que vai falar a verdade, que sabe mais do que a outra pessoa, ele não faz estudo evolutivo. Verdade dela. Então, existe estudo. Verdade dela. Né? Não, a verdade. Não interessa se é dela, se é do vizinho, se é da vovó, se é do passado. Verdade. Relacionado a ela. Enfim, central extrafísica da verdade. Tem um cara que chegou para mim e falou assim, olha, eu queria acessar essa central extrafísica da verdade. Eu falei assim, não dá. Você não tem gabarito para isso. Eu te falei sobre aquele negócio, você está renegando até agora. Um negócio que é óbvio, que está na cara, você não admite, não vai perder tempo com central extrafísica, não. Vai plantar mandioca por enquanto. Isso eu falei.
bem claro. Isso é depois que eu estou aqui, 2002, que eu lembro, Agora, mais ou menos foi isso. Pelo que eu deduzi, essa impactoterapia lá no intermissivo, a pessoa aguenta mais por causa da lucidez, é isso? Não, Ou não? nem sempre. Aqui, por exemplo, tem muita apelação, lá não tem. Você vai apelar para quem? Lá não tem bispo. Não adianta querer falar para o bispo. Lá tem os amparadores, tem a turma toda, mas veja, todos esses, a pessoa tem até uma relutância de mostrar as bobagens que ela está pensando. Mas, dentro daquela condição, ela não pode esconder o que ela pensa. Gente, raciocinem só isso. Mas lá era um livro aberto. Lá né? vocês não tem jeito, é livro aberto. Aqui, ó, para quem tem para olhos de ver, olhando uma pessoa, você lê o livro que é ela. Mas isso é uma coisa rara e é diminuta, é um percentual mínimo que a gente consegue. Agora, extrafisicamente, não. Você devassa a pessoa. Você tem a heteroscopia dos veículos de manifestação da pessoa. Então, mental soma e psicossoma, você vai acessar tudo. Então, como é que fica? Mas então, nesse processo, a impactoterapia lá, automaticamente acontece mais, né? Parece. Agora, tem gente que é leniente consigo mesmo, é autocomplacente. Então, ela fixa aquilo, fica mais tranquila com alguma coisa do processo, topa a parada, mas chega aqui, ela fica renitente de novo. Natureza humana não muda. A pessoa tem que ver, ela que sabe. Está claro isso? A questão as singularidades da intermissiologia, se podia também destacar... Onde é que está isso aí? Na segunda e terceira linha. A singularidade da intermissiologia. São as coisas, por exemplo, específicas suas, que você não levava em consideração, e as específicas das outras consciências que você não tinha identificado. Então, por exemplo, fulano, que você não dava valor nenhum às vezes, é uma grande personalidade, mas estava obscurecido pelas aparências. As aparências enganam. Isso tudo é singularidade. Entende? Você veja o caso que eu falo da minha tia que morava lá na Rua Pedro Américo, no Catete. Quando ela dessomou, ela veio mostrar quem ela era. Mas eu sabia, eu e meu irmão, aquele que esteve aqui, nós sempre demos muito valor para ela. Agora, outra coisa, a Ana, que era a nossa artista lá da cozinha, ela eu conhecia, eu sabia de tudo. O povo até achava esquisito aquilo. Um cara chegou para mim e disse, vem cá, você é apaixonado pela Ana? Eu falei assim, até um certo ponto, sim. Estava chateado, né? Da nobreza. Agora, ela que tinha um bócio aqui enorme, assim. Mas o caso todo é o seguinte, a aparência, né? A pessoa vem, às vezes, com uma proex específica dentro de determinado ponto. Isso tudo tem razão. Agora, a vida dela, ela conseguiu arranjar um complexo ao modo dela. De pé no chão. Complexo de pé no chão, isso não é fácil. Com o filho e o brinquinho, que era o cachorro. Agora, em cima disso, lá no intermissivo, pela lógica, também tudo é bem mais pontual no processo. Não, lá não é só pontual, não. Lá é visceral. É entranhado. Você vê os gurgumilos da consciência. Não tem nada para esconder. Isso é intermissão. Olha, eu quero dizer para vocês que esse verbete é neutro. Quem está falando as patologias são vocês. É um fato. Mas é Mas está certo, tudo certo. Consciencioterapia mais profunda também. Não há dúvida. É por aí. Tá ok. Obrigado. Vamos em frente. Ó, eu estou falando aí na parapedagogia intermissiva. Lê, Arlindo? Olha depois, por favor, lá na interdisciplinologia. Tem a paracasuística.
a parafatuística, a parafenomenologia e, lá no fim, parapedagogia intermissiva. Essa é só para te chatear, né? Mas então... Valdo, você comentou com o Losch que na fase da pré-ressomática, os personagens importantes são a mãe, o pai e a dupla, nesse período. Eu queria saber... para começar. Para começar, então. Você vê lógica nisso? Lógico, não. Tá. Tem relação. A mãe e o pai vêm antes, a dupla vem mais ou menos na mesma época, um pouco depois, no caso do homem e mulher. E a minha pergunta é, o amparador que vai ajudar mais essa pessoa, quem tem amparo, como que ele entra nesse contexto? Ele acompanha todo o processo e perdura lá? Quase sempre já é um amigo que está com você já há muito tempo. Às vezes é aquele que te recebeu lá. Tem uma série de condições disso. Mas ele entra nesse processo junto com a dupla e com a mãe e com o pai? Entra, mas agora o processo é que isso é extrafísico. Você não precisa se preocupar com esses caras, porque eles vão ficar lá. Ele vai ficar lá, ele vai ajudar. O problema todo é, vai ficar lá mesmo. Não precisa se preocupar. Agora você tem que ver quem é que vem aqui. Eu entendi, mas, por exemplo, na intermissão, ele tem um papel... Olha, eu só quero falar uma coisa para você, sério. Quando eu vim ressomar, em 1931, tinha um monte de gente que estava querendo vir comigo. Agora veja, não está na mão da gente, cada um tem ligações diferentes, a coisa é muito intrincada. Até você destrinchar aquilo ali, não dava. Está entendendo? Agora veja, alguns vieram. E alguns fracassaram. Tem gente da minha infância que não respondeu aquilo que se esperava. E gente bem chegada, a gente. Então, essas coisas são muito relativas. É bom sempre seguir aquilo que eles falam lá, sabe? Hein? Não. É por isso que eles queriam vir. É igual aquele negócio, que às vezes, por exemplo, teve época quando eu projetava muito, eu saía e eu tinha, às vezes, uma freguesia maior extrafísica do que aqui. Lá era a mesma coisa. Outra coisa, não fica pensando que é só eu que tenho freguesia, não. Todo mundo aqui tem. Todos nós, dentro do grupo evolutivo, que são milhões de consciência, tem gente que está apegado com a gente, tem a táxima, tem o processo da empatia, o problema do rapport, entende? Sempre tem. Então, isso tudo pesa na balança. Nos movimentos evolutivos, ressoma, dessoma, o choque biológico. Outra coisa que você comentou também, que o Pombal foi um ponto de referência no curso intermissivo de vários de nós. Existe alguma outra colônia que tem representatividade para a CCCI, por exemplo, tem uma porção. Tem colônia mais evoluída do que o Pombal e menos evoluída. Mas veja, não interessa. A matriz mesmo do processo era lá. O peão da situação era lá, em matéria de trabalho conosco. Então a gente centralizou tudo lá. Mas já era um bom local. Você veja, o povo só na base da volitação. Telepatia, né? Aqueles que não volitavam eram levados lá por outros. Você está entendendo? Agora, uma dessa menos evoluída, a Ascensão, tem esse papel para o nosso povo? Muitos saíram de lá para ir para o Pombal? Não tem isso. Não. E lá é outra coisa, lá é menor. Pois é. Olha, sabe o que é que dá? Uma vez eu estive observando isso. Intermissão, a Ascensão é muito interiorana. Tacanha. Ela é muito específica, ela é muito regional. Ela é muito provinciana, para você ter uma ideia, se você for comparar com a outra. Okay. Por isso que você veja, todo mundo que trabalhava lá era gente da própria região. O Eurípides tomou conta de lá durante muito tempo. Minha mãe foi trabalhar com ele e trabalhava num departamento das coisas mais sérias lá dentro. Então é uma coisa bem assim específica. Isso tem muito por aí. Okay. É coisa de interior, você está entendendo? A hora que eu falo esse negócio de interland, processo de interiorose, tudo isso é muito mais sério que eu tenho falado até aqui. Tem relação. Mas, de modo geral, o povo não entende porque não vê o processo extrafísico. Ok. Entende? Obrigado. Professor Valdo, eu trago uma questão assim que está na minha autopesquisa, eu venho buscando isso faz um tempinho agora, que é a questão do judaísmo, né? Que eu vejo que tem poucas pessoas na CCCI e tudo que tem ressomaram em família judaica, tem poucos aqui.
E eu venho estudando, eu quero entender melhor isso. Será que tem alguma dica que pode me dar? Assim, por que A primeira coisa que isso? você tem que ver é o seguinte: aonde tem mais lavagem cerebral é entre os judeus. Começa por aí. Então você vê. Por que tem mais lavagem cerebral? Olha os fatos, para fatos. Esses já estão com 5.000 anos de tradição. Então é uma etnia que é muito madura. Ela tem muita raiz. E outra coisa, existe determinado, como tudo tem idiotismo cultural. Os judeus também têm. Há um idiotismo cultural enorme a respeito de cifrão. Você reconhece isso, Alexandre? Mais ou menos. Eu não estou dizendo com respeito a você, mas com respeito à etnia inteira. É ou não é? Já pensou que os judeus colocavam uma moeda de ouro debaixo da língua da pessoa quando ela morria, o cadáver, para abrir o caminho? Não sabia disso. Lê a história, você tem que estudar mais essas coisas. Agora veja, na Terra, entre as etnias todas, os judeus, se não for a primeira, é entre as primeiras que têm matéria de inteligência, matéria de lucidez. Você vê que os prêmios Nobel, a maioria são todos judaicos, em várias áreas. É enorme. Mas agora veja, não tem ninguém perfeito, né? Etnia nenhuma é perfeita, nem o dos judeus. Mas agora, eles têm também um gabarito errado, né? Que eles acham que eles são o povo escolhido na terra. Isso aí é uma besteirada danada. Então, o ranço, por exemplo, de Moisés com as coisas todas é de morte, né? Dentro do judaísmo. Será que esse é o ponto central da lavagem cerebral deles? Essa questão de ser Não, o ponto central é o tradicionalismo. Por que é que eu sempre meti o pau nesse negócio de tradicionalismo? Por causa do idiotismo cultural. Um judeu mesmo, que seja ortodoxo, fundamentalista, ele começa a ensinar, junto com a menina falar, ele começa a ensinar a Torá e outras coisas mais para ela. E, inclusive, tem uma série de técnicas, como é que vive na sociedade. Inclusive, tem uns processos até, conforme a família, ensina o processo de infiltração na questão comercial, de convívio, como é que é. Entende? O processo do segredo comercial, essas coisas todas. E outra coisa, tem a Cábala, o cabalismo. Tudo isso está aí funcionando. Agora, o que eu vejo é o seguinte: ninguém é perfeito aqui. Isso aqui é imperfectolândia. Os judeus também não são perfeitos. Agora, quem é que é perfeito? Católicos não são perfeitos. Os espíritas não são perfeitos. Nós não somos perfeitos. Agora, a gente tem que examinar isso com essa, vamos dizer, essa racionalidade fria. Isso se chama princípio da descrença. Você tem que ver tudo e não esconder nada. Agora... Eu tenho um monte de amigos meus que são judeus. Agora, aqui em Foz, aqui tem poucos judeus. E os judeus que tem, eles não aparecem muito. Por quê? Há um predomínio de árabes, como há um processo de briga que já vem dos séculos entre os primos, é briga de família. Árabes e judeus são primos. Se você quiser, islâmicos, entende? Muçulmanos, é outro nome. Assim, tudo é questão de nome. A observação é que assim, a minha família, né, eles não são judeus praticantes. Meus pais, por exemplo, eu e meus irmãos, nós não fomos batizados, nós não temos nenhum processo assim que nos tenha marcado dentro do judaísmo. Né? Eu nunca tive interesse. Agora, recentemente, eu estou com muito interesse de pesquisar, por exemplo. Não, vale a pena, você pode aprender muita coisa. Agora, tire as tradições retrógradas. Tem demais. Mas eu não tenho isso. Não, mas você vai ter. A hora que você começar a entrar, vai lembrar, porque você não é a primeira vez que você é judeu. Eu nunca encontrei um judeu que fosse a primeira vez que ele fosse judeu. Tem 5.000 anos, já não tem jeito de fugir disso. O negócio vem de longe. Outra coisa, isso é uma minoria. Por exemplo, tem muito mais árabe que judeu na Terra, não podem comparar. Então, é uma elite evolutiva em matéria de etnia. O meu bisavô... Por isso que sentem que são os entende? O povo escolhido da Terra. Tal. Que é uma besteira isso tudo. O meu bisavô, que foi um polonês que veio para o Brasil, ele fundou uma sinagoga, né, em Porto Alegre. Né? É. Só para saber. Mas eu não tenho nada com isso. Não, eu estou vendo que você não tem o kippah, não tem nada na sua cabeça e tal. Não tem nada. Não ia colocar aqui. Mas, hein, professor Oswaldo, assim, ó,
eu escolhi, certo? É uma coisa que eu vim de comum acordo, né? Dentro de uma família judaica. Tudo. Agora, ó, você não fica pensando que você é o primeiro isso? judeu que aparece na Conscienciologia, não. Tem muito, inclusive no exterior. Tem um monte de amigo nosso. É que eles não gostam muito de aparecer, como sempre, porque foram criados assim, né? Você já notar que das etnias todas, quem caminha mais para o anonimato é o judeu, né? Que é esquisito, mas é um fato. Pra trás, né? Caminha, não, mas eu não quero saber, né? Mas é um anonimato. Mas o que eu posso Segredo é a alma do negócio. para entender o porquê que eu nasci numa Agora, família a coisa judaica, mais né? atrasada que tem, se você está querendo, eu te falo, é a lei de Italião. A lei da vingança. Essa é a pior que tem. Que isso é do Código de Hammurabi. Entendeu? Essa aí é que é a pior. Princípio de Italião. Italião não é nome de gente, não. É o nome mesmo da situação. É T minúsculo. Entende? Mas o que mais? Fala aí, Alexandre. Essa questão, por que eu nasci judeu? Isso é uma honra, é uma honra. É uma honra que você tem que saber. Aqui, você tem que honrar. Eu gostaria de saber disso. Tem que honrar a honra que te deram, você ter nascido judeu. Você ser Deve ter judeu alguma e ter coisa a ver abertura isso, né? consciencial, você tem muito trabalho para fazer lá dentro. Pois é. É igual aquele nosso amigo que eu respeito muito e admiro muito, que é o Trachtenberg, que escreveu sobre, você sabe o que, né? Circuncisão. Entende? Moisés Trachtenberg, pois é, meu amigo. Pelo menos eu encontrei com ele, com a senhora, conheço os dois, viajamos até juntos. Entendeu? A grande personalidade. Então, é questão de conjugar a abertura consciencial com o judaísmo. Aí é que interage isso. Assim. Te vira. O Trachtenberg está aí nessa, e os filhos dele também para fazer isso, e você também. Vocês têm muro das lamentações para remover. Uma muralha. Tem só colocando mais uma hipótese da minha pesquisa que eu estou fazendo, né? Tem estudando a minha árvore genealógica, eu acho assim, ó, a maior personalidade que teve na minha família nos últimos tempos foi uma bisavó minha. Parece, eu não conhecia, ela dessomou 2 anos antes de mim. E ela, todo mundo fala que ela era muito inteligente, que ela era uma pessoa que tinha até analisava assim as pessoas. Pois é, em matéria de genética, a maioria dos judeus são muito inteligentes. Mas na minha família eu tenho um pouquinho de inteligente porque eu já fui judeu em outras vidas. Eu não estou elogiando, eu não quero elogiar os judeus, não é isso. Está entendendo? Igual você não, você nessa, é o máximo. Honra essa sua etnia. Vê o que você faz com isso. Vamos clarear a turma, a nossa turma. Vamos clarear. Entendi. E viva o Estado Mundial. Viva a mega fraternidade. Viva. Não, essa... Não liga aqui, não liga para essa galera não liga para essa galera não, que hoje é dia de São João, eles devem estar um pouco... É que hoje é feriado, a turma está mais... Isso é fogueira, isso é fogueira de São João. Professor, não é bem por aí a minha pergunta, né? O senhor comenta que na argumentologia, culturologia, a cultura multidimensional. Né? Então, nós aqui, nesse grupo, ou a conscienciologia, a visão teórica, pelo menos, né? Ao menos a teórica, é muito grande em termos de multidimensionalidade. Né? Então, a gente tem uma visão muito abrangente desse processo. Tem, mais do que a média aí que existe por aí afora. Agora, o nível de responsabilidade... É mais do que, por exemplo, os teólogos. O nível de responsabilidade... Isso é muito sério o que eu estou falando, mas é verdade. Porque, assim, eu acho que nós nunca tivemos uma vida com tanta visão, tanta discussão, tanta argumentação. Nunca. Isso eu te garanto. Lá, os gaúchos não tiveram isso antes. Agora, aqui, nesse contexto aqui da tertúlia de hoje, né? O extrafísico que vem hoje aqui para essa tertúlia, né? Para essa discussão em termos de intermissão. O senhor chega a perceber algo
mais enfático ainda do que já tem nas outras tertúlias em termos de argumentação nesse sentido? Hoje a única coisa que eu posso te falar é o seguinte: tudo indica que nós tivemos recentemente aquilo que eu chamo de tempestade magnética, extrafísica. As gatinhas, por exemplo, essa madrugada, estavam todas elas agitadas, bem, como se tivesse aparecido, parecia que a primavera tinha chegado. Os cachorros estão tudo também. Outra coisa, os quero-quero estavam fazendo barulho, está me incomodando aí hoje, de manhã. Os quero-quero. Você ouviu também? É uma loucura como é que eles estão. Tá tudo agitado, a natureza, dentro de certos processos. Mas muitos bichinhos estão escondidos, mas outros estão começando a aparecer. É a única novidade que eu tenho de madrugada para cá hoje, é isso. Mas o povo... Eu até já falei isso antes, eu falei lá para você. A turma toda, o povo em si, né, dos nossos companheiros intermissivistas que não estão aqui agora exatamente, não estão por aqui também, ou não existe uma junção maior de dúvidas em cima desse tema também, extrafísica aqui? Esse tema aí é das coisas que tem mais dúvida, para todo mundo, em qualquer parte, qualquer lugar. Porque é o processo da resposta a uma das perguntas básicas da filosofia, né? De onde eu vim? Para onde eu vou? O processo da intermissão é isso. É a paraprocedência. E a próxima procedência. Quer dizer, então, o próximo destino. Entende? O senhor comenta aqui na parafatologia também a questão do contato com o evoluciólogo, né? Sim. Esse contato, ele é mais diretamente quando você chega no extrafísico? Não. Todo momento? Quem atende você são amigos mais chegados, nunca é evoluciólogo. Não. Direto, às vezes é amparador, parente, ex-parente, gente afim, gente que tem empatia. Agora, o evoluciólogo, ele entra na hora que eu preciso colocar o dedo na ferida, na hora que preciso, aí ele aparece. Na questão do curso intermissivo, todo mundo entrou nessa. Tem gente que é a primeira vez que viu que tinha esse negócio de orientador evolutivo, nunca tinha pensado nisso. Então, basicamente... Outra coisa, onde é que vocês já estudaram orientador evolutivo em qualquer linha de conhecimento, do jeito que nós falamos? Não tem. Não tem? Agora, isso faz parte da reurbanização extrafísica, que eu falo aí também. Mas é como se o orientador, antes do curso intermissivo, desse algumas ideias, algumas dicas, encaminhasse? Sempre deu. E às vezes ele não chega e fala específico para a pessoa, não. Ele chega e dá uma geral naquele monte de gente. Agora, depois a pessoa vai metabolizar, ela então vai ter questões inteligentes, pertinentes para perguntar. Aí ele chega lá. Essa consciência chega lá. Porque não adianta nada você enfrentar um evoluciólogo sem saber o que você vai falar. O que você quer? Você chega lá para ele e vai falar assim, me dê a sentença. Você nem sabe o que é que você errou? Como é que é? Às vezes sabe até demais, mas não cogita, né? Então, após essa reflexão, essa visão inicial, essa palestra geral, é que você vai começar a ter... Sem o recolhimento íntimo, ninguém vai na parapsicoteca. E a parapsicoteca é que tem relação com o evoluciólogo. As centrais extrafísicas têm relação com o evoluciólogo. Que elas são mais dirigidas por evoluciólogo, você está entendendo? Mas agora a superintendência é de serenão. O negócio é mais sério. Tudo. Tem muita coisa, nós ainda vamos estudar isso tudo, viu, Adélia? A gente está só começando aqui, ainda tem muita coisa. As próximas aulas, tudo vai ser diferente. Tem muito mais coisa pela frente. Pode se preparar. Professor Waldo, queria ter a seguinte dúvida. Até uma sincronicidade para poder entender um pouquinho. No verbete possessividade, no dia 3/4 de 2008, eu escrevi a seguinte coisa. No começo da tertúlia, tive a sensação do verbete 891. Observar qual verbete vai ser. E está sendo agora intermissão. Era possessividade, agora é intermissão, é isso? É. E como é que você deslinda essa equação? Uma coisa que me chamou a atenção, por incrível que pareça, foi a questão da
antonimologia de possessividade, que trabalha com a questão da abnegação, altruísmo, modéstia, desinteresse, desapego, despojamento. Então, quando eu li o verbete possessividade, fazendo uma relação com intermissão, o senhor falou assim uma vez assim pra gente, vocês ainda têm saudade, às vezes, não, tem assim, a lembrança da tranquilidade íntima do curso intermissivo. Desse processo, que às vezes tem até dor de cotovelo daquela época. Até passar de si mesmo, a gente chama. Isso, que lá a gente sentia esse processo todo de bem-estar, de tranquilidade. De alguma forma, todos nós que estamos aqui, para implementar essa tranquilidade aqui no intrafísico? E outra coisa, é para ter essa tranquilidade para sempre, continuamente. Sim. Uma coisa que eu fico assim, o interesse que eu tenho de escrever sobre homeostática até que ponto fazer o rapport com isso, ou é para instalar isso aqui realmente, que isso é factível? Não, é aqui, mas o problema é esse. Pensa bem, Léo. O problema é você ter a homeostase permanente. Uma das coisas que começa a aclarar isso é com a dispersidade. Que aí a pessoa já vira profissional. Tá. Nós todos aqui, vivemos como amadores dessa história. Isso é só o começo para que isso... Está começando. Instalar agora, para isso, a gente tem mesmo que fazer muito debate, estudar, ciscar, pesquisar, abordar. Não tem jeito. Por exemplo, esse sentimento que você falou que a gente tinha lá no intermissivo, como que se dava isso lá? Como que isso acontecia lá? Essa tranquilidade íntima, como que era isso lá? É você com você mesmo. A maioria do povo ficava numa condição de reflexão muito séria. Entendeu? Então é o solilóquio evolutivo de alto nível. Até a pessoa decidir dentro dela o que ela é, como é que é, por quê, o nível que ela está, e ela admitir essa condição dela. Sim. A coisa mais difícil que tem é o povo admitir os megatrafares. Que a pessoa mascara, que ela diminui o valor, que ela subestima, e ela tem que estimar aquilo naturalmente, com certeza e veracidade, com toda fidedignidade. Isso cria problema. Entende? Agora, quando isso admitia, a pessoa admitia então o seu megatrafora, então, lá. Sim. Ela admite os megatrafores e os megatrafares. Isso ela vê o que ela pode entrar nisso. Aí, por exemplo, uma das perguntas muito comuns que vocês fizeram para o evoluciólogo é o seguinte: me conta, há quantas vidas que eu tenho esse trafar? Você fez um silêncio aí agora? A maioria de nós todos pensamos que isso tudo é superficial, e não é. Lembre-se que eu falo, quanto mais retrocognição você tem, mais você tampa o nariz e o paranariz, mais fede. Agora, vê o que tem de possessividade aqui com calma, lê direito o texto de hoje. Então, eu estou fazendo parte do grupo de Recim, né, da Conscius, e essas coisas estão começando a clarear bem mais na minha cabeça, esse processo agora, como se organizou a minha vinda, né, essa Série X. E uma das coisas que eu vejo, assim, que pelo que eu vi minhas coisas lá, que eu lembro, algumas coisinhas de curso intermissivo, que eu fui um desses que foi pegar laço na baratosfera mesmo e foi colocado num curso intermissivo devido a um contexto político de exemplarismo. Agora, você com a manada. Com certeza. E eu tenho lembrança desse processo do curso intermissivo, até de eu estudando medicina, lá num lugar, numa biblioteca muito bonita lá que tinha. Mas não era o Pombal, acho, porque o pessoal andava, né? Eu lembro direitinho, tinha corredores, tinha as coisas tudo. E quando eu ressomei, quando chegou mais ou menos, eu sempre fui uma criança muito assim, desconfiada, preocupada. Como se o tempo todo eu estivesse sob perigo. E eu lembro direitinho disso. E aos 11, 12 anos, o processo estourou. E aí parece agora que eu comecei a reorganizar tudo.
Eu lembro direitinho desse processo foi uma data muito específica, entre 11 e 12 anos. Eu entrei no processo de vitimização e tal. Fui fazendo as coisas, tinha uma funcionalidade boa, fiz faculdade, esse negócio todo, não me atrapalhou tanto. Mas eu lembro que agora que parece que as coisas estão começando a se organizar. E queria que você entendesse isso mais. Como que se deu esse processo? Baratosfera, curso intermissivo e até agora? Curso intermissivo e a manada. Que veio a farândula, as companhias. A coisa sua começou lá em São Paulo aquele dia. Eu incorporei durante sua palestra. Foi a virada. Para começar. Aqui, ó, foi a virada. Eu lembro disso. Foi ali que a coisa deu. Agora, pouco a pouco. Tá assim, não, tá devagar. E outra coisa, muita coisa, gente, advertiu você, mas entrou aqui, sabe? Não é verdade? Mas não tinha como ouvir, né, Valdo? Não, não é isso. Você vai arranjar uma opção de desculpa até hoje para cobrir isso aí. Mas veja, não estava na hora. É o negócio dos filmes americanos. Não, não estou pronto. Você não estava pronto. Tem muita gente que não está pronto para vir a Parafoz. Mas o que é essa história, assim, para você ter passado lá? Essa baratosfera, eu sei que era bem... Maioria tem mesmo. Isso. A maioria tem isso. Não é só você, não. Isso aí é o feijão com arroz. É o normal da maioria. Todo mundo passa por isso. Agora, você, até que você foi bem calibrado, te ajudaram muito. No curso intermissivo. Na sua capacidade de estudar a situação toda. Você recobrou muita coisa de tudo isso. Entende? Mas... faz parte do serviço. Mas não tem um critério, assim, igual um critério militar de curso em cobaia. Você vai ver isso pouco a pouco. Ao passo que você vai ficando pronto em certas coisas, você vai conhecendo outras coisas mais avançadas. É preciso de mais tempo. Você tem que assentar você chegar lá. Agora, pouco a pouco você está amadurecendo, está melhor a situação toda. Você já não tem mais tanto problema íntimo, do jeito que havia. Agora, os seus problemas íntimos, você sempre aumentava muito. Porque você sempre pensou mais do que a média. Sua tendência é sempre de pensar mais. Isso é antigo. Agora, veja. Pensar mais é uma coisa, em si, muito positiva. Mas pensar sobre o quê? Aí começa o negócio a ficar negativo. Tem que pensar o positivo. Eu penso muito. Mas a minha tendência é pensar o positivo. Por isso eu sou um cara sempre de bom humor. Praticamente eu não tenho a metade do conflito que você sempre teve. Minha vida inteira eu nunca tive isso. E olha que eu não sou mais bonitinho, porque não. E outra coisa, nós estamos na mesma família. Tem o mesmo sangue. Você está entendendo? É questão de enfocar o negativo. Então o processo todo é intenção, consciência, lucidez, vontade. Você está começando a descortinar isso aí. Os diagnósticos básicos você já tem todos. Falta agora os detalhes dos sistemas e órgãos terminais. Os pequenos, os finalistas. Isso aí você vai chegar lá. A questão da vontade, por exemplo, que nesse período mesmo que eu falei, ela enfraqueceu muito. E pelo muito processo da vitimização. O que acontece que a gente entrega, assim? O que é? É o assediador fuga, que chega? Tudo é fuga. Fuga. Aquele negócio que eu estava te falando lá, a última vez que nós conversamos, o negócio do peso. Isso é fuga. Você tem que dar um jeito nisso. Não tem jeito. Isso aí é uma coisa bem assim, trivial. No entanto, é super importante. Lembre-se, eu faço dieta desde os 28 anos de idade, tá? É, com a minha genética. Você é muito pior a sua situação do que a minha. E eu faço dieta desde 1960, são 48 anos. Renúncia, renúncia, renúncia. Isso é o cara. Vamos chegar. O cara que virou para mim e falou assim, Valdo, qual é a primeira renúncia mais comum de todo mundo? Eu falei assim, comida. Prato gostoso. O Pitágoras já falava nisso, é pitagórico isso aí. Valdo,
Você estava falando para ele sobre essa informação de estar pronto ou não estar pronto quando você passa alguma ideia. Uma vez você me falou sobre uma vida minha. Aí eu sempre fiquei pensando assim, às vezes eu me questiono, até que ponto era para eu ir atrás, pesquisar aquele assunto, ou aquilo seria ir para o acostamento? Anota que você vai ver, depois os próprios serviços, trabalho e pesquisas que você fizer, eles vão levar você para aquilo. Então, na verdade, a informação, mas isso que eu não entendo, a questão de idade. Por que ela vem naquele momento? Por que se é para a pessoa guardar a informação e depois ir trabalhando e fazendo outras coisas, por que a informação não vem depois? Por que ela vem naquele determinado momento? Deixa os fatos orientar suas pesquisas. Esquece o resto. Não coloque sua vontade em cima das coisas para dar primazia ou privilégio para isso ou para aquilo. Deixa os fatos seguirem. Você precisa de olhar sempre os fatos. Você olha muito o processo de fenômeno. Então, por isso que guarda... Deixa os fatos orientar, governar você. Esse é o caminho. Não tem outro jeito. Tá, mas aí, por exemplo, eu queria entender numa interpretação assim. Por exemplo, aí vem uma pessoa falar, mas eu sei, por exemplo, dessa informação tal, da outra vida. Até que momento aquilo ali é um fato mesmo? Anota e deixa. E depois, com o tempo, os fatos vão mostrar. Se aquilo tiver valor, tudo vem à tona. Deixa os fatos vão levar você. Não insista com as coisas. E outra coisa, não adianta arranjar capricho. Um dos maiores erros de nós todos aqui são os caprichos. É a besteirada. Justamente pela dificuldade de não ser prioritário. O que tem aqui ainda de gente com capricho em matéria de simpatia não está no gibi. Simpatia por isso, simpatia por aquilo, simpatia da criação, tudo é mito. O que tem de mito e superstição nisso não está no gibi. Como você estuda essas coisas todas, lembre-se. Existe muita alucinação ainda no povo. É isso que eu queria ficar. Porque estudando, eu acabo ficando até, na verdade, mais cético estudando os fenômenos. Pois porque a gente vê que tem muita... Princípio da descrença. Hoje eu já falei aqui, é a terceira vez que eu estou tocando no assunto. Princípio da descrença. Para acabar com a alucinação, o surrealismo, o delírio. Quem gosta de delírio, sabe, são os psiquiatras. Por quê? Eles vivem estudando gente delirante. Então eles têm que saber muito sobre delírio. E eles estão certos. É isso que eu tenho pensado, porque é muito fenômeno. Estudando, na verdade, eu estou ficando mais cético para muitos dos fenômenos, até inclusive do que eu tive. Cada vez mais. Vamos nessa. É por aí. Professor, queria saber duas coisas aqui. Em relação às singularidades da intermissiologia, quais são as maneiras que a gente tem de identificar essas singularidades, além da retrocognição? Olha primeiro a sua genética para ver a sua paragenética. Olha depois os seus parentes para ver seus amigos extrafísicos. Olha os seus parentes pré e os seus parentes pós. Você sabe o que é isso? Não. Parente pré, aqueles que são mais velhos que você. Parente pós, aqueles que vieram depois de você, que renasceram. Examina tudo isso, você já vai ver a árvore genealógica. Pela árvore genealógica, você já vai tirar uma série de ilações positivas para o assunto. Tá, mas aí eu vou conseguir identificar tendências e diferenças dentro do grupo mais próximo. Qual é a relação disso, então, com os assuntos que a gente estuda? Você vai ver, a gente sempre tem gente que tem afinidade conosco. Vê quem é que tem afinidade com você, intelectual, por exemplo. Olha aqueles que são mais sérios. Qual é o veio da sua genética? Tá certo? Tá certo. E a outra pergunta, no mesmo sentido, é sobre o histórico intermissivo pessoal. Como que a gente estuda esse histórico? Isso aí é retrocognição com o trabalho da sinalética, estado vibracional e tudo mais. Trabalhar com as energias para a pessoa desenvolver o parapsiquismo. Uma coisa boa são os laboratórios, são coisas boas. E as dinâmicas, esses cursos todos que tem por aí. Não há milagre, nem maná dos céus. Tudo é esforço pessoal. É a realidade. É o realismo da vida. Tá certo?
professor. Boa tarde. Tarde. Professor, quando eu fiz o curso de heterocrítica e estou dando o livro Cristo Espera por Ti, foi uma grande senha, através daquele livro, que eu comecei a fazer uma grande investigação sobre o meu passado. Quando o Jarbas agora, ele coloca para o Senhor, eu fui laçado, vim lá na baratrosfera, eu sempre tive, quando cheguei aqui na Terra, essa impressão que eu não vim, eu vim da baratrosfera mesmo, eu não vim de lugar muito bom. Mas era eu tinha assim, a imagem que eu tinha assim, de uma criança, uma figura assim, de linguagem. Uma criança molhadinha, sem os braços e emperrada, assim, querendo... Mas veja, eu não acho... Mas aí fui muito introspectiva. Não acho, Rosa, que não seja muito, só isso. Não? Quando eu falo com um monte de gente aqui, vamos dizer, emergiu ou veio, você está entendendo o processo da baratosfera? Mas, às vezes, não é bem só por causa de perturbação pessoal, não. A pessoa estava lá por causa de afinidade com outros. Entendi. E alguns estavam até assistindo os outros. Uma assistência ainda precária, mas estavam. Então a gente tem que ver isso aí. Uma coisa que você deve ter superado é que você já conseguiu estudar muita coisa nessa vida, acima da média. Eu levei uma vida Isso mostra que a sua, vamos dizer, o seu recebimento é muito rico. Então você tem coisa para fazer. Quem já recebeu muito, do ponto de vista intelectual, tem uma riqueza enorme que tem que distribuir. Como é que faz? Mas eu sinto que eu tenho um compromisso muito grande que eu não consigo identificar. Eu sei que é dentro da Conscienciologia, mas assim, eu não sei se é com esse grupo, porque essa identificação... Não, isso pouco a pouco, os fatos vão mostrando o que você deve fazer. Foi questão da área da sexualidade. Por isso que eu entrei, por exemplo, com essa ONG, trabalhando com homossexuais, prostitutas, portadores do HIV. Eu sinto uma responsabilidade muito grande nesse campo. Pois é, mas é um bom trabalho, é um bom campo de serviço. Vamos em frente. Não que eu tenha nesta vida, né? Eu acho que nessa vida eu vim para acertar as coisas, mas muito do passado, né? Vamos nessa. Nós todos estamos envolvidos com isso. É? Eu dei curso sobre sexomática durante 15 anos. Eu estou pior do que você. Mais enrolado que você. Estou mais enrolado, nada, professor. Bom, eu consegui. Tá certo? Mais ou menos nessa. Tá bom, professor. Obrigada. Mas então, Lourdes. Boa tarde, professor. Eu queria perguntar sobre o livro. Os livros que já foram escritos aqui no Cognópolis, os que vão ser escritos, eles já foram planeados no curso intermissivo pelo autor ou vêm sendo planeados? Como ou outro foi. Um ou outro, mas não é todo mundo, não. Okay, a maioria é de agora. Depende da circunstância aqui, porque muita coisa não adiantava fazer muito plano lá. Chegava aqui, alguns faltaram, outros apareceram, a situação é diferente, o ambiente é outro. Tudo é um processo do Zeitgeist. O Zeitgeist, quer dizer, a contemporaneidade, o espírito do tempo. O que é que tem hoje? É nessa hora que o livro aparece. Ok. Então, e por exemplo, aquele fenómeno em que a pessoa está numa tertúlia, ou numa dinâmica, ou num laboratório, e não tem bem ideias para o livro, mas depois vem a ideia e vem até o índice. Tipo, numa hora ou duas ela escreve o índice do livro que vai escrever. Como é que isso funciona? Não, isso aí é apenas uma sugestão inicial para ver. Com o tempo, a própria pesquisa vai indicar o que é que deve mudar. Nunca a pessoa vai fazer, nós não estamos escrevendo romance. Romance é que a pessoa elabora a narrativa, o roteiro, o script, aquela novela, a história toda antes, segue aquilo. Nós não somos assim, nós fazemos pesquisa. As pesquisas estão sujeitas a chuvas e trovoadas a todo momento. Pode modificar uma opção de coisa. Isso é que eu chamo que são os fatos que mudam. Nós não estamos fazendo literatura. Então, o livro está sempre a ser reciclado. O livro está sempre a ser reciclado. Não? Ele está sempre em transformação. Okay. Entende? To be continued, como nós chamamos. Agora, eu falo que tudo está em andamento. Olha como é que eu faço a enciclopédia, para dar um exemplo para vocês. Observa tudo, como é que tudo vai ampliando.
Observa os próprios, pega determinados verbetes daquele livrinho de 240 e compara com alguns que eu estou dando, com esse de hoje. Veja a diferença. É outra coisa. Já ampliou tudo. E é isso que a gente tem que fazer, pouco a pouco. Os fatos é que orientam a pesquisa. Por exemplo, eu demorei vários anos para chegar a 70 sessões. Hoje, eu estou trazendo 12 sessões, mais ou menos são 10, para o povo estudar aí, quem se interessa pelo assunto. Eu nunca falei isso aqui antes. Não tinha nem ambiente para falar nisso. Mas isso é orientação minha, isso aí tudo é técnica para fazer o livro. Entende? Vamos pensar, Lu, você vai chegar lá. É por aí. Aqui na página 73, na interdisciplinalogia, sim. A última, a parapedagogia intermissiva. O professor pode falar um pouco mais? Eu sei que já falou alguma coisa, mas pode falar. A parapedagogia, você tem que estudar com a turma da reaprendência. E como é que é isso? Eles é que têm que começar a pensar, porque eles estão recebendo essa turma que passou por isso. Agora, a parapedagogia é o curso intermissivo em si. A parte da cosmoética, o processo do paradireito, a mega fraternidade, entendeu? O processo da pessoa fazer a relevalidade, relevar as coisas, pensar no processo da intercompreensão maior. Esse é o caminho. Tudo bate por aí. O professor já falou algumas vezes que nós ainda somos os faxineiros, que estamos a abrir o caminho para quem vem aí que vai fazer um trabalho maior. E eles estão a ter um curso de intermissivos e ele está a ser já muito mais avançado do que o nosso. Como é que nós podemos ajudar essas crianças que vêm aí, ou que já estão, as que vão vir, os pais delas para pensar e ver a inspiração que você tem. E olha, o que você pode fazer? Às vezes é bom você se colocar na posição daquela pessoa e ver as necessidades que ela está vivendo. Aí você vai tentar suprir essas carências. Não tem outro jeito. Entende? Tá bom. Obrigada. Val, no início da tertúlia, você se referiu a 11 verbetes de priorologia que já possuía. Por que você colocou isso? Porque eu não entendi assim, você trouxe isso assim meio... Porque a prioridade é uma necessidade. Eu fiz agora, estou acabando de fazer o verbete prioridade, que eu ainda não trouxe para vocês. Esse aí seria o 11º sobre prioridade em si. É o 11º. Eu já tenho mais ou menos 10, mas eu não sei se todos já vieram, porque, você sabe, tem 120 verbetes que nós não debatemos aqui. Eu estou com 1.012, mais ou menos. Pronto. E teve algum motivo de você trazer só essa informação hoje? Não, é para dizer que o processo está caminhando. Está entendendo? Que hoje já tem uma opção de coisa. Por exemplo, sobre ProEx tem muita coisa. Sobre evolução tem muita coisa. Sobre cosmoética tem muita coisa. Agora, a prioridade, por exemplo, que é um negócio sério, eu acho que aqui, ninguém ainda leu os 10 verbetes sobre prioridade que a gente já trouxe, em conjunto. E olha, muita gente precisa de ler. Prioridade é uma das necessidades maiores que tem aqui. É muita bobagem que ainda se perde aqui. Muita coisa secundária. Falta prioridade nas escolhas. Entendeu? Agora veja, observa aí na listagem, tem 10 verbetes sobre prioridade. Os nomes variam muito. Tem todas as letras. Está dentro da priorologia. Inicial do índice. Tem de tudo. Sim. Oi, professor. Aqui na parafatologia, quinta linha de cima para baixo, se fala aqui da tarefa coletiva da reorganização planetária. Quando eu li isso aqui, ficou o tempo todo na minha cabeça, durante a tertúlia, e eu correlacionei com a segunda linha de cima para baixo, a singularidade da intermissiologia. Eu fiquei pensando assim, essa tarefa coletiva, como você está colocando aí, para todos nós temos de alguma forma, alguma preparação na intermissão para fazer esse trabalho aqui,
Mas eu fiquei pensando, se não há algum trabalho na intermissão, trabalhando nessas singularidades dos assistentes para fazer essa reurbanização aqui. Não sei se ficou claro. Sim, mas o problema todo, a pessoa vai tendo inspiração do que ela vai fazer com isso. Pouco a pouco aparece, ela vai dar o melhor de si. É a lei do maior esforço. Às vezes pode chegar até uma abnegação da história. A pessoa que tem que escolher. Ela não deve estar esperando para tudo vir às mãos dela. É igualzinho aquela pessoa, a poliqueixosa, que chega numa IC e começa a ver só os defeitos da IC. Em vez de fazer isso, a pessoa tem que chegar lá, não, vamos suprir essas deficiências. Eu vou trabalhar, eu sou o primeiro, eu quero dar exemplo de melhoria disso aqui. Isso aqui é o certo. É assim que nós temos que pensar. O curso intermissivo, todo mundo se ensinou. Vocês receberam instrução sobre isso. Nada de queixar. O processo é suar sangue. Vamos trabalhar, arregaçar as mangas. Então, a partir disso, as coisas começam a ficar mais claras. O trabalho esclarece tudo. A pesquisa, a investigação. Por quê? Você está mexendo com os fatos vêm e esclarecem você. Eles te trazem informação. É aquilo que você precisava. Agora, a gente vê isso através da pesquisa. A pesquisa quase sempre é interassistencial. A maioria daquilo que nós fazemos é interassistencial. Uma aula que a gente dá é interassistencial. Por exemplo, a aula que eu dou para vocês é interassistencial. Eu posso estar ajudando vocês, mas vocês também me ajudam. Agora veja, eu aqui nessa tertúlia, o que é que eu sou? Eu estou encontrando com a minha família todo dia. Como diz aquela pessoa que eu falo demais, ele tem razão. Pelo menos todo dia eu falo 2 horas aqui com você. Então veja, eu sou um boa vida em matéria de conversa. E me sinto bem. Às vezes minha voz falha, etc. um pouco, a idade, esse negócio, mas eu recupero, tomo água, igual que eu fiz agora. Tá certo? Mas eu queria aprofundar mais um pouco. Dentro desse trabalho que é feito na intermissão, há alguma singularidade que o assistente é preparado para fazer? Possivelmente deve ter alguma coisa. Vamos ver as verpons que você vai trazer com o tempo. Tem que dizer assim, que com o trabalho que vai aparecendo, isso vai ficando claro. Vai aparecer as verpons, suas ideias, a coisa toda, a inspiração vai trazer ideia nova. A ideia original, que é a coisa mais séria que tem. E é possível, assim, que com essa tarefa de reurbanização seja, assim, trabalhos específicos dentro da SOCIM mesmo? Pode. Tudo tem que ter relação com a SOCIM. Nada que nós fazemos está fora do processo de melhorar a condição física da humanidade. Tudo é para melhorar a qualidade de vida dos homens e das mulheres. Tá certo? E aqui dentro, na... Cadê? Aqui. Efeitologia. Os efeitos da autoparaprocedência. Como é que a gente pode estar avaliando isso nos mais variados âmbitos assim, da vida da gente? Aí você tem que pegar o parapsiquismo, né, para saber e ver o que aconteceu na sua vida. Faz um levantamento da sua biografia hoje. O que já houve na sua vida? Os pontos altos, as renovações, as pessoas que vieram, que ajudaram você. Aquilo que nós chamamos as contribuições que você recebeu nessa vida. Quais são os seus recebimentos de valor para executar a sua programação existencial? Por aí você já tem uma ideia. Uma coisa boa para isso são os laboratórios aqui do CAEC. Tem muita coisa aí para ver. Retocognição, pensenologia, técnicas projetivas, mobilidade física, tudo isso ajuda nesse setor. Então, obrigado. Professor, eu esqueci uma das perguntas aqui anteriormente. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o intermissivista elo. O quê? O intermissivista elo, dá para falar um pouquinho mais sobre ele? Intermissivista o quê? Elo. Elo. Ah, sim. O problema todo é o seguinte, tem um verbete que eu trouxe que chama elo.
Leia o verbete primeiro, depois a gente vai conversar. Você não conhece esse verbete, né? Não. Eu já trouxe o verbete aí, não já? Elo. Tá. Pega ele para você ver. E uma outra coisa, quando o senhor me respondeu aqui sobre a questão da família, fazer o levantamento, o senhor falou para identificar a afinidade intelectual. Por que essa afinidade? Porque a maioria de nós todos aqui, nós não estamos mexendo mais com tanta emoção, o processo intelectual. Eu sou um exemplo disso. A maioria do povo mais chegado comigo em casa são todos intelectuais. Estou falando alguma besteira? Aí, tem aqui um rapaz aí. Quantos médicos nós somos hoje na família? E dentista. Pois é, isso é pouca gente que eu estou falando. Pois é. Pois é. Agora veja, professor tem um monte também. Você está entendendo? Então tem gente intelectual nessa história, com a história toda. Mas isso seria mais um indicador de tarefas realizadas conjuntamente antes ou a fazer ainda? Não, é a turma da afinidade que vem do passado e ainda tem tudo para ser feito. Agora o caminho nosso, esses próximos milênios, vai ser tudo na base de mental soma. Não tem jeito de escapar disso. Tá certo? Tá certo. Gente, eu vou responder aqui algumas perguntas que mandaram aqui para mim. Que obra você recomendaria para o estudo do tema intermissiologia? Conheço Nosso Lar, Céu Azul, Alvorada Nova, Dentro do Espiritismo e os Relatos de Intermissão, o livro de projeção. Olha, o melhor é você vir passar uma temporada de um mês aqui na holoteca e olhar tudo que tem. Agora, conforme o seu poliglotismo, vamos ver se você sabe francês, italiano, inglês, se domina isso bem, que os livros que tem, principalmente da Inglaterra, vale a pena ver. Agora, ó, não é só livro, não. Pega tudo que diz respeito, principalmente às revistas antigas do século XIX. Nós temos coleções inteiras. O povo ainda não descobriu essas preciosidades, não. Muitas estão no bibliotáfio. Quando chegar, tem que olhar lá. Como identificar com certeza a autocrítica, a nossa procedência extrafísica? Olha, isso aí tem que ver essas coisas que eu acabei de falar aqui. É a pessoa fazer o levantamento da sua autobiografia e ver o que ela recebeu, o que ela tem que retribuir e a situação toda. Por isso, ela vai ver qual a raiz que ela tem. O trabalho que nós temos que desempenhar aqui, ele pode indicar qual a nossa origem. Agora, tem que ver qual é esse trabalho que nós temos. O que é que essa pessoa que perguntou aí, ó, já tem como mega GESCOM? Qual é a obra-prima que você quer fazer? O que você pretende na vida? Olha isso. No verbete olho clínico, você falou do talento pessoal para identificar o detalhe útil. Como desenvolver esse talento frente ao antagonismo? Otimismo cosmoético versus derrotismo anacrônico. Conteúdo de mensagem do Epicom no campo do curso de parasemiologia. A primeira coisa, vamos entender. Otimismo cosmoético versus derrotismo anacrônico, se a pessoa já viu o que é, acabou. Ela tem que ficar no otimismo cosmoético, esquecer o derrotismo anacrônico. Isso não tem nada a ver com o peixe. Não há outra escolha. Ou faz isso ou esqueça. Agora, o talento pessoal para identificar o detalhe útil é justamente isso. Esqueça o pior, o secundário, o rebarbativo, o inútil, e fique com aquilo que seja construtivo, que possa desenvolver, que possa melhorar. Pode aprofundar em binomiologia sobre o binômio indutivo, peso das evidências e julgamento das probabilidades? Olha, sempre é bom a gente pesar as evidências e os fatos. As pessoas veem um fato, mas ela não estabelece coordenada, não faz um quadro sinótico daquilo, não faz um algoritmo sobre aquele fato novo que entrou na vida dela. Então, ela tem que fazer esse algoritmo e ver para onde quer que vão as consequências daquilo. Aquele fato sugere o quê? Ele cria o quê? Ele incentiva o quê? Ele inspira o quê? É por aí que nós vamos ver as probabilidades e o que quer que tem. E isso é a pessoa que tem que fazer.
Eu estou falando aqui, mas sempre vai ficar teórico, tudo que eu falar. O processo é a pessoa vivenciar essa condição. Gostaria de saber se uma pessoa que teve mais de um casamento ou união prolongada pode ter combinado esse encontro durante o intermissivo. Alguma coisa pode ter sido, outras não. Se é muita coisa, é uma vida promíscua. Por exemplo, a vida de Elizabeth Taylor. Isso é vida de prostituta, não é? Então, isso aí já é um extremo. Então, a pessoa, por exemplo, que casou 10, 11, 12 vezes, isso é prostituição na minha terra. Isso aí é um modo da pessoa mascarar de ser cortesão ou cortesã. Quer dizer, o nome hoje que se usa no Brasil, na linguagem, é galinhagem, não é isso? Então, é um processo de galinha fêmea e galinha macho. Tudo aí é a mesma coisa. Então, isso aí não é. Agora, por exemplo, isso de casar 2 ou 3 vezes, ou ter uma dupla evolutiva assim, isso é inevitável, porque tem pessoas que morrem, né? A gente acaba ficando viúvo e viúvas, tem disso. Então, essas coisas acontecem. Agora, a união prolongada, às vezes mostra que teve um reencontro no processo intermissivo, sim. A pessoa tem que examinar isso e ver as afinidades, a empatia, o problema mais do rapport que tem uma pessoa com a outra. Existe uma técnica para nos lembrar do curso intermissivo, como chegarmos mais próximo da realização da tarefa preparada por nós durante o curso intermissivo. Olha, eu dou uma recomendação, é da pessoa procurar a Apex. É a melhor coisa que tem hoje aqui para nós, porque a Apex já está muito objetiva, prática, palpável, concreta, dentro de todas as organizações, técnicas e recomendações que eles fazem, né? Talvez seja o melhor. Para quem está começando é fazer isso. Quando é que vocês vão ter curso agora? Mais sério. É bom você falar aí para ajudar essa pessoa. Nós vamos ter agora em julho, 19 e 20, não é isso? 19 e 20 do mês que vem, a identificação das diretrizes da PROEX, que é ajudar justamente a pessoa a definir a sua linha básica, linha mestra. Onde vai ser o curso e quando? O curso vai ser no Discernimento, aqui em Foz do Iguaçu. Nós vamos também ter esse curso em agosto em São Paulo, tá? 23 quando? E 24 de agosto em São Paulo. Então, tá? Olha bem aí, quem perguntou. E mais informações, a pessoa pode pesquisar o nosso site, que é www.apexinternacional.org. Tá? Então, www.apexinternacional.org. Nós estamos começando a atender a turma de fora através dos cursos e dos eventos que nós temos aqui. Eu quero pedir a vocês, sempre que vocês aparecerem na tertúlia, uma coisa. Quando eu estiver respondendo as perguntas, que tem assunto que às vezes é bom indicar, se alguém tiver, igual que eu fiz agora com o Lógico, vocês levantam a mão, vem aqui e fala, para me ajudar a esclarecer essas pessoas do ponto de vista de prestação de serviço. Vocês estão entendendo a parte prática disso? Eu considero isso muito prático, muito objetivo, muito bom. E agora nós temos aqui uma ligação com o mundo. De modo que sempre é bom expor esse processo. E outra coisa, quando a gente fala num curso desse, em cima do lance, com a pessoa que está procurando, é muito diferente na hora que as pessoas falam aqui de curso, do ponto de vista geral, teoricamente. Esse ponto aí já é uma parte prática, objetiva, palpável, como eu estava falando. De modo que quando vocês verem algum fato que alguém aí vai ter um evento, vai ter um curso, vai ter alguma coisa, levanta a mão e vem aqui. Vocês podem me ajudar muito nessa prestação de serviço. Eu quero envolver vocês nisso. Vocês estão entendendo, né? Agora, eu quero dizer para vocês que no próximo domingo, o verbete é mega contradição. Hoje vocês têm 19 temas para escolher. Tem um que já pintou aí, muito tempo que a gente já viu, mas tem que ser feita essa eleição. E eu quero que a eleição seja democrática, justa, incorruptível. Senão eu puxo a orelha. Tá certo? Eu acho que é bom, né? Tem mais gente para falar hoje? Tem 5 então recados. É bom você já pegar por causa do horário que nós estamos. Pessoal, antes da votação, nós temos então, depois da votação, os recados. Amigos da Enciclopédia, Rose Salles, Luciana Ribeiro, Ana Luísa, Jader Álvares. Jarbas. Fala dos verbetes para a eleição. A tertúlia vai ser na sala
lá em cima, né? Aqui não serve muito. Todos são verbetes novos, né? O primeiro, então, é antiviolência, consciência de equipe, dia da cobaia, escala da consciência contínua, falaciologia, interesse transempresarial, intermissão prolongada, maxi conquista atual, mega doação, mega omissão, meio certo, minimorex, oportunidade de ajudar, pendência, primeira preocupação, reaproximação interconsciencial, recepção pós-dessomática, refinamento formal e vínculo consciencial. Pessoal, a gente queria dar um recado para vocês. Nós ontem fizemos um balanço dos amigos da enciclopédia e nos últimos 15 dias, com o congresso de Grupo Karmalogia, nós ultrapassamos os 200 amigos e estamos em 238 amigos. A nossa meta é alcançar 450 inscrições até dezembro. E isso foi uma meta de grupo, uma meta de todas as ICs. Então, aos tertulianos... Ô, pessoal, só um minutinho. Aos tertulianos e paratertulianos que já são amigos, estão em vias de vencer o programa, pode ligar para nós, ou no meu celular, que é o 4599257777, ou aqui no CAEC, na recepção, que vocês vão receber todas as informações para fazer isso da sua unidade, da sua cidade, ou aqui em Foz do Iguaçu, que fica muito mais fácil. Tá bom? Então, todos estão convidados a participar, e a gente lançou o nosso slogan do programa, que é a sua amizade faz uma enciclopédia. Obrigado. Pessoal, é uma atividade gratuita que nós gostaríamos de convidar vocês. Nesse final de semana vai ter um módulo do Formação de Autores, módulo Cosmovisão, e nós vamos fazer uma atividade que é a imersão no cosmos. Vai ser na sexta-feira, 19 horas. Vai ser aberto para quem quiser participar, tá certo? É mais para promover a expansão da consciência, análise do microcosmo, tá certo? E macrocosmos. É gratuito aqui no CAEC, sexta-feira, 19 horas. Gente, boa tarde. É só para lembrar vocês que todos os domingos a gente tem aí a oportunidade de estar produzindo pelo menos a primeira, não vou dizer a mega GESCOM, né? Mas pelo menos a primeira GESCOM. A gente falou de curso intermissivo hoje. Todo curso intermissivo é para que a gente venha realizar GESCONs, deixar GESCONs aqui. Então, isso significa escrever também. Então, eu estou lembrando vocês que domingo de manhã, das 9 às 11h30, a gente tem um horário para trabalhar com a questão da escrita, na dinâmica da escrita, no discernimento, na Uniescom. A gente ainda tem vagas e esperamos vocês lá. Queria lembrar sobre a reaprendência, que as últimas vagas para os 2 ciclos do PAI, elas ainda existem. O ciclo especial sobre parapsiquismo já está esgotado, e a gente ainda tem algumas vagas para o primeiro ciclo, que vai começar no dia 5 de julho, sábado, às 8h30 da manhã, e 2 turmas do segundo ciclo. Uma começa no domingo, dia 6, também de manhã, e a outra na quinta-feira, dia 10 de julho, à noite. Eu gostaria de lembrar que a pessoa não é obrigada a fazer o segundo ciclo para cursar o primeiro, um não é pré-requisito do outro. Se vocês quiserem consultar a relação de obras que estão elencadas para esses 2 ciclos, elas estão na Mega Store, que tem uma promoção, e a pessoa que fizer a compra de todas as obras do PAI vai ganhar uma obra de graça, e ainda vai ganhar uma camiseta linda, que a pessoa pode escolher as cores que quiser. Então aproveitem que a gente tem poucas vagas. Eu queria passar uns dados importantes sobre uma palestra que aconteceu dia 21, da professora Malu Balonos, cujo tema é o que afeta a maioria de nós. Inclusive, ela comentou com a gente que ela fez um curso, né, fez uma pesquisa voltada para nós da CCCI, que era humor instável em personalidades sensitivas, que é labilidade parapsíquica, né, traduzindo. E contou com 100 pessoas, sendo que 1/3 foi da CCCI, 1/3 foram pessoas novas, 1/3 de alunos simpatizantes. Então, no dia 29, que vai ser no domingo, vai